boa tarde, terceiro ano, tudo bom, queridos? Bom retorno às aulas, que Deus abençoe a todos, que a família esteja bem, vamos prosseguir nossos estudos, né, com muita qualidade, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção, peguem a apostila, lápis, borracha, combinado? Então vamos juntos com a Pro, hein? Todos prontos aí? Então, quem não se aprontou ainda, nós vamos fazer a nossa oração, né? Porque é muito importante para o carisma de Sion nos conectarmos com Deus, seja ele da religião que você tiver. O importante é o bom sentimento que você tenha. Então, aqui, ó, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 30. Então, vamos consagrar ao Senhor a aula de hoje, o dia de hoje, todo o conhecimento que você adquiriu hoje. Vamos pensar em valorizar aquilo que temos hoje. Combinado? Então vamos lá, pegar uma apostila, lápis e borracha. Então vamos juntos nessa. Hoje, lá na página 43, podem abrir a apostila na página 43, nós vamos estudar sobre plano e dimensão. Plano e dimensão. Ai, vocês estão chiques, hein? Olha, plano e dimensão, que coisa, né? Então, dimensão é o quê? É a porção do espaço ocupada por um elemento. É o tamanho deste elemento que ocupa aquele espaço. Então, dimensão é o tamanho do elemento que ocupa o espaço. Ai, nossa, esse brinquedo tem uma dimensão muito grande, ele ocupa muito espaço. Vamos supor, eu tenho um carro novo. Nossa, este carro tem uma dimensão grande, ele é maior que o outro, o tamanho dele é maior, ocupa maior espaço, certo? Então, dimensão é aquilo que ocupa o espaço, é o tamanho do objeto que ocupa um espaço, certo? Entendido? Então, vamos seguir. Então, nós já estudamos a imagem do Rio São Francisco, lá do Franz Post. Lembra aquele desenhista, né, que veio aqui para o Brasil para desenhar e capturar toda a novidade que ele via por onde ele andava. E ele fez essa imagem aqui do Rio São Francisco, tá bom? Então hoje vamos estudar bastante essa imagem, vamos fragmentar essa imagem, vamos entender em que plano, que dimensão está inserida esta imagem, né? Só pela dimensão nós vemos que é um espaço enorme que ele desenhou, né, do Rio São Francisco, que é um rio muito influente do nosso país, tá bom? Então, essa imagem lá do Franz Post, ela contém 7 planos, 7. Vamos entender quais são esses planos? Olha, nós temos aqui em primeiro plano as pedras, o que está mais próximo ao nosso olhar nessa imagem, são as pedras. Em segundo plano, nós temos essa fofurinha aqui da capivara, né? Então, nós temos em primeiro plano as pedras, em segundo plano a capivara. Agora vamos nos surpreender um pouco. Em terceiro plano está o rio. Por quê? Porque essa árvore aqui, no nosso olhar, ela estaria aqui em terceiro plano. Porém, o afluente aqui, ó, a margem do rio, ela primeiro chega aqui, ó,
para depois ela abranger a terra. Por isso que o rio está em terceiro plano e a árvore aqui, ó, está em quarto plano. Olha só como temos que analisar com muito critério uma imagem, né? Às vezes o olhar engana. Temos que olhar bem, fragmentar essa imagem para podermos perceber qual o plano que ela ocupa, certo? Em quinto plano, nós temos o barco. Olha o barco aqui, gente, ó. Tá super lá embaixo, um barquinho bem pequenininho, né? Em sexto plano, as montanhas, certo? E em último plano, o céu, ok? Então, na imagem do Rio São Francisco, ela tem 7 planos. Lembra que vocês fizeram na lição? O que estava em primeiro plano no olhar de vocês? Vocês desenharam as pedras, as rochas. E em último plano, lá na lição de vocês, era para desenhar o céu. Lembra que eu dei a liberdade de vocês desenharem o céu como vocês queriam? Usar a imaginação para me surpreender? Então, lembrou dessa lição que foi na última aula antes do recesso? Hoje nós voltamos e começamos este novo capítulo de entender quais os planos e qual a dimensão que ocupa uma imagem. Está entendido? Se não tiver, reveja o vídeo, leia a apostila, é muito importante também, tá bom? Então vamos seguir. Agora vocês vão pegar aí lápis e borracha, aqueles bem lindos que vocês têm. Estão prontos? Abram a apostila lá na página 44. Peguem um lápis, uma borracha, certo? Conseguiram? Então, vamos seguindo. Temos 3 questões aí na página 44. 3 questões sobre planos e dimensões. A primeira questão está perguntando assim, ó. Se colocarmos o animal e o barco lado a lado, no mesmo plano, lado a lado, no mesmo plano, qual ocuparia maior espaço? O animal ou o barco, né? Qual ocuparia a maior dimensão dos dois? Qual era a resposta que vocês deram? Vamos ver? A resposta, queridos, é o barco. O barco é muito maior do que a capivara. Eles estando no mesmo plano, não tem dúvidas aí, certo? Vamos seguir para a questão número 2. Se o barco estivesse em 2 planos mais próximos do nosso olhar, lembra que naquela imagem o barco estava em 5º plano. Se ele estivesse lá em 3º plano, mais próximo da sua vista, né, do seu olhar, a sua dimensão seria maior ou menor na composição? Se ele estivesse mais perto do seu olhar, ele seria maior. Olha o barquinho lá embaixo. Vamos ver agora, olha o barco aqui no 3º plano, ele fica maior. Quanto mais perto de você, maior é o objeto, certo? Olha lá, hein? Então vamos lá para a última pergunta. E se o animal estivesse em 3º plano, o animal, a capivara, ela ocuparia uma dimensão maior ou menor? Lembra que lá na imagem fragmentada, ela está em 2º plano. Se ela estivesse um plano a mais, um plano a mais do que o 2º, ela estaria maior ou menor em relação ao nosso olhar? Então, a resposta é menor. Por quê? Vamos analisar. Olha, ela está aqui em 2º plano. Se ela foi um plano a mais, ela cada vez mais longe, mais distante do nosso olhar. Ela estaria um pouco menor,
certo? Nós vamos voltar nesse assunto por várias vezes, tá bom? E para casa, lição. Lá na página 45, vocês vão desenhar, vocês vão trazer para o terceiro plano o barco que está no quinto plano. É isso que nós acabamos de fazer, só que agora você vai fazer lá na sua apostila. Então, o barco está em quinto plano, você vai trazê-lo para o terceiro plano, né? Um pouquinho mais próximo do seu olhar. Olha aqui o exemplo. Ele está lá embaixo, você vai trazê-lo para o meio do rio, né? Ele vai ficar em terceiro plano. Combinado? Ai, que ótimo. Então, queridos, lá na apostila, lá na Unimestre, tem a aula já colocada, tá? Tem uma ótima aula, desfrutem. Se vocês não entenderam, revejam a aula. Se não entendeu assim mesmo, deixa um comentário lá no vídeo da Pro, tá bom? Aí a Pro promete que responde o quanto antes, tá? Um beijo pra família, um beijo pra vocês. Até a próxima aula.